fascinante quando a Val me contou um pouco da história do Labri, né? Como é que surge o Labri? Então você, só para eu entender, você é líder do Labri no Brasil. No É isso aí. Brasil, né? Tanto que lá em Boston, ao lado da casa do pastor, tinha também Sim. o Labri de lá. Sim, Southborough, é isso Isso. mesmo, com os Cais, a família de Cais. Que legal. E aí eu queria saber como é que surgiu o Labri. Se você pudesse dar um contexto, o que é o Labri, Claro. para a galera que não conhece, está nos ouvindo e assistindo. E como é que surgiu, Schaefer começou? Cara, essa história é fascinante, eu acho que ela fala muito pro Brasil Sim, hoje. sim. O Schaefer era um cara assim, era agnóstico, ele estava de fora, né? Mas ele foi conduzido a Cristo e, nesse processo, conheceu a Edith Schaefer. E os dois tinham preocupação com a defesa da fé, né? Inclusive tem uma história... Qual país eles são? Estados Unidos. Estados Unidos, tá. Tem uma história curiosa, inclusive, que ele estava foi assistir uma palestra e tinha um pastor que era um pastor liberal, isso era muito comum na época, criticando a Bíblia. Era uma reunião de jovens e o cara foi lá na frente criticar a Bíblia. Uhum. E de repente, o Schaefer levantou e começou a fazer várias objeções e tal, né? E questionou, e pode ser que eu estou trocando aqui a ordem da história, mas aí ou foi a Edith ou foi ele. Tá. E um ouviu o outro falando, tipo assim, nossa, ele pensa as mesmas coisas que eu penso. E aí eles foram conversar no final, e aí depois acabaram namorando, e é uma história engraçada, né? Eles foram unidos pela apologética. Nunca antes. É muito engraçado isso. Mas, então, eles tinham esse compromisso com a defesa da fé. Tem um contexto, né? Nessa época, o movimento liberal no sentido assim, genericamente falando, tá? De uma teologia assim chamada modernista, que questionava a autoridade da Bíblia, os milagres e tudo mais. E havia um movimento contra isso que era chamado na época de fundamentalismo, mas não tinha nada a ver com o que hoje é chamado de fundamentalismo. É o nome de uma série de livros que foi publicada, chamava Os Fundamentos, que tinha artigos para defender os fundamentos da fé. Aí pegou esse nome, fundamentalismo. Entendi. Mas era só isso. Depois que virou uma categoria sociológica, que o pessoal vai aplicar outras religiões e tal, isso é muito depois. Mas eles eram desse movimento. E depois da Segunda Guerra Mundial, eles mexiam com evangelização de crianças, ficaram bem conhecidos por causa disso, e o Schaefer falava bem. Era bom nos argumentos também. E depois da Segunda Guerra Mundial, ele se ligou a uma missão que pretendia ajudar as igrejas na Europa, porque a Europa estava muito arruinada, as igrejas fracas, espalhadas, muita gente tinha morrido, e o liberalismo teológico estava forte, a neortodoxia também. Então o Schaefer ligou nessa missão e eles foram lá trabalhar para... Quer dizer, no primeiro momento ele que foi, né? A Edith ainda não. Mas ele foi ministrar nessas igrejas e conheceu a situação para reportar nos Estados Unidos, levantar fundos e tal. E a missão, inclusive, ela se opunha à aliança... enfim, me fugiu o nome agora, mas uma aliança, Concílio Mundial de Igrejas, esse é o nome, que era mais ecumênico, né? E eles eram mais crentões, exclusivistas e tal. E ele fez essa visita lá na América, mas nesse processo ele era muito interessado por arte também, e ele foi muito em museus e conheceu os lugares históricos. Ele teve uma primeira crise, uma sensação de que aquele estilo de evangelização que eles queriam fazer não ia funcionar na Europa. Não ia funcionar com a próxima geração. Entendi. Ele já teve uma sensação estranha, começou a ver isso nele. E depois eles se desconectam dessa missão, vão trabalhar na Suíça, e lá na Suíça, que eles consideravam um bom ponto de partida para atingir a Europa, ele tem uma crise de fé, que é a famosa crise de realidade, porque ele entendeu que estava faltando realidade na sua vida cristã, e juntou isso com a sensação de que a pregação do movimento evangélico fundamentalista não conectava. Então, quando juntou a falta de realidade na experiência cristã com isso, ele teve uma crise do tipo assim,
Ele foi para o sótão e a Edith foi para o joelho, porque ele falou assim, ó, eu saio de lá crente ou ateu. E diz que ele ficou mesmo alguns dias lá andando de um lado para o outro e no fim ele volta com essa frase que outras pessoas já disseram, que a razão para ser cristão é essa, é que é a verdade, porque se não for, não vale a pena ficar se iludindo aqui com religião. E depois que ele tem essa experiência em que as coisas se encaixam novamente, e ele relembra também a experiência dele de conversão e retoma alguma coisa da experiência dele com Deus e reconstrói o negócio, eles vão fundar então o L'Abri em 1955. Mas não é só a questão de falar sobre a realidade de Deus, mas de dar uma demonstração disso. E eles entenderam que a demonstração tinha que ser dada por uma vida de fé e por hospitalidade, que era diferente do fundamentalismo combativo que ele vinha, que era um pessoal que era realmente o quê? Denunciar os hereges. Então, era muito mais um combate nas ideias do que numa realidade cristã, numa vida na vida. Exatamente, era um negócio de só brigar por ideias. O Schaeffer nunca mudou de posição sobre a necessidade de defender a ortodoxia cristã. Sim, entendi. O que ele falava era o método que ia mudar. Porque é o seguinte, ok, vamos defender a ortodoxia, mas vamos fazer assim, a gente abre a casa. Vem cá, vamos tomar café aqui em casa. Faz um chá. E isso é o desafio que o Schaeffer colocou, que foi muito difícil para os ortodoxos. O fundamentalista, vulgarmente chamado de fundeca, né? O fundamentalista acha isso difícil, porque como é que você vai xingar o herege e logo depois cortar um queijinho com ele? Cortar um queijo com goiabada. É difícil. E o Schaeffer me desafia, porque ele fazia isso, sabe? Então só para eu... não era chamar para a mesa os outros apologetas para conversar como é que nós ia fazer. Era chamar quem discordava. A ideia era alcançar quem estava em crise, na verdade. Então, na verdade, muitos fundamentalistas, muito crente foi para lá, para o L'Abri, quando começou. Porque o pessoal realmente sentia assim, tem uma coisa errada nesse nosso estilo de cristianismo. Aí eles iam lá. Muitos líderes também. Agora, ia muitos filhos de cristãos, porque naquela época todo mundo, entre aspas, todo mundo é cristão, né? Nos Estados Unidos. Nasceu. A quantidade de protestante é muito grande. Então, o Schaeffer, quando estava evangelizando, ele estava evangelizando muito filho de cristão, que estava abandonando, ou gente até que também tinha um background pagão, né? Teve um cara uma vez que era um budista e foi lá para converter o Schaeffer, e aí se converteu. Então tem histórias assim de músicos, de gente influente da época, mas o que acontece? Coincidiu a época que o Schaeffer lançou esse chamado, isso foi 55. Quando a gente pensa nisso, cara, poucos anos depois nós estamos nos anos 60. Daqui a pouco a gente vai ter 68. Então, realmente, aquela proposta do cristianismo fundamentalista ia enterrar a comunicação evangélica com a nova geração que estava chegando. Entendi. Então, Deus levantou o Schaeffer na hora certa. E ele falou assim, não é assim, gente, que vai fazer. E logo depois, teve uma enxurrada de jovens americanos na Europa, porque o povo começou a ganhar algum dinheiro e foi fazer mochilão, né? E esses jovens iam bater na Europa, alguns iam para o Oriente, né? Para a Índia, para esses lugares, tinha americano para todo lugar, mas tudo longe de Jesus. E nessas viagens para tentar se encontrar, a ficha caía, a pessoa fala assim, não adianta ficar peregrinando aqui, eu não vou achar nada. Então, muita gente acabava sendo convidada para ir para o L'Abri. E a pessoa ia lá, às vezes, como uma última tentativa. E lá ela encontrava o cristianismo de novo. Então, isso aconteceu com muita gente, mas foi o Schaeffer e o L'Abri é um fenômeno desse processo pós-cristão, que já estava começando, né? Que é de gente que acha que sabe o que é o cristianismo, mas não sabe. Entendi. E ele chegou bem na hora ali para reexplicar a coisa. Mas eu acho que isso foi crucial, essa combinação de demonstração da fé cristã e no contexto de hospitalidade.